Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 10. Deixa aberto aí no 10, antes de fazermos a leitura. Quero agradecer pela honra e pelo privilégio de estar aqui com vocês, nesse grande evento, e ter sido convidado para estar aqui. É um sinal que as pessoas aqui apreciam a pregação da palavra. Agradecer a todos os idealizadores do evento, os pastores, que fizeram possível a minha presença aqui. Deus os abençoe grandemente. Mateus capítulo 10, verso de número 28, diz assim: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Até aí, feche os seus olhos só mais uma vez. Pai Santo, a única coisa que eu te peço é que o Senhor despeje da sua graça sobre toda a extensão desse ginásio e tome cativos mentes e corações em obediência à tua palavra, que haja temor e tremor e santa reverência diante daquele que é 3 vezes santo. Não deixa ninguém disperso, que ninguém zombe do seu nome, que ninguém toque na arca, senão se veja contigo. Pai, faz teu reino avançar, receba a glória para si, e nos conforma a imagem do seu Filho, em o nome de Jesus, amém. Eu só queria fazer 2 pedidos, como o pastor já fez, se possível. Eu gostaria de ninguém andando, por favor, só quem está trabalhando no evento. Se você quer andar, nós temos outros locais para isso, praças, shoppings, orlas. Aqui não é local de você andar. O segundo pedido que eu peço é para você não ficar conversando, nem mandando mensagem, nem torpedo. Jesus não tem WhatsApp, por favor. Se possível, você atende esse pedido para mim. Presta atenção, eu gostaria muito da sua atenção. A mensagem vai ser bem didática e eu preciso do seu entendimento. Se eu fizer barulho aqui, eu vou emitir um som. Se eu pronunciar bem as palavras, eu vou transmitir conhecimento. Então você não cresce com som, você cresce com conhecimento. Porque eu posso chegar aqui e falar para você, não sei o que, alguém bateu na trave, gol! O que isso acrescenta para a tua vida? Agora, se eu ensinar a doutrina corretamente, e você assimilar, aí dá crescimento. Romanos capítulo 10, verso 16, diz que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra. A palavra ouvir ali não é o ato de ouvir, emissão sonora. Não é emissão sonora que traz fé, é o ato de assimilar, entender. A fé vem pelo entender, compreender, assimilar a palavra. Porque senão eu posso colocar um árabe para pregar aqui. Ué, o árabe está pregando, está sendo fiel, e você está ouvindo, mas você está entendendo alguma coisa? Não, então não é o ato de ouvir, você só vai entender se for em português. Aí você assimila, processa com a mente, vai para o coração, e isso edifica, cura, liberta e salva. Presta atenção, no ano que vem, nós vamos comemorar 500 anos da Reforma Protestante. Silêncio agora as crianças para me ouvir quietinhas. 500 anos da Reforma Protestante.
500 anos atrás, 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano afixa na Catedral de Wittenberg as 95 teses. Neste ato nasce a Reforma Protestante. Agora, o que é Reforma Protestante? O que quer dizer a palavra reforma? Sabe o que quer dizer a palavra reforma? Trazer de novo a forma. É isso que quer dizer reforma. Trazer de novo a forma. Por que é necessário uma reforma? É porque houve uma deforma. O que é deforma? Perder a forma. A igreja no século XVI tinha perdido a forma. Então foi necessário uma reforma para ela trazer de novo a forma. Mas antes da reforma houve a deforma. E antes da deforma houve a forma. O que é forma? A igreja teve um formato, um perfil. Primeiro ela teve a sua forma. Aonde a igreja nasceu? Presta atenção. Você não prestar atenção, você não vai aprender. Ficar andando, conversando, falando, você não vai aprender. E vai sair daqui mais murcho que entrou. Forma. A igreja nasceu aonde? Atos capítulo 2. Jesus vem, cumpre o seu ministério terreno, instaura o reino de Deus, cumpre toda a lei e a justiça de Deus, morre na cruz do Calvário como um sacrifício perfeito, ressuscita ao terceiro dia, fica um período de 40 dias na terra com o corpo glorificado, e sobe aos céus. Antes de subir faz uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8, ele está sendo assunto aos céus. Ele diz: recebereis virtude e ser-me-eis minhas testemunhas. Atos capítulo 2 cumpre esta promessa. Os discípulos estão, mais de 100 pessoas aproximadamente, estão reunidos em um lugar, no cenáculo. Então vem do céu um vento veemente e impetuoso, e eles são cheios do Espírito Santo. Ali nasce a igreja de Cristo. Depois a Bíblia vai continuar, Atos 2, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração. Comiam juntos em casa, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava a igreja o número daqueles que haviam de ser salvos. A igreja aí, ela toma uma forma, ela nasce com a descida do Espírito Santo. E como ela toma forma? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, as bases doutrinárias, os alicerces doutrinários, teológicos. A igreja começa a ter uma forma. A salvação é por meio da fé e não das obras. Paulo então vai compor a teologia da igreja. Saulo, o erudito, o judeu, o fariseu da tribo de Benjamim, instruído por Gamaliel, o poliglota, o erudito que falava latim, hebraico, aramaico, grego, na sua conversão vai compor a teologia da igreja, nas suas memoráveis, magistrais 13 epístolas, e a sua obra-prima, a carta aos Romanos, que é quase uma teologia sistemática, no que concerne a soteriologia. Então a igreja toma forma, a eclesiologia, soteriologia. A igreja toma sua forma, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, cristologia, doutrina de Cristo, ali em Atos 2, convergindo nas epístolas paulinas. A igreja então cria uma forma, uma igreja santa, bíblica, uma igreja fundamentada nas escrituras, guiada pelo Espírito Santo. Ela toma forma, ali nasce a igreja, ok? Mas ao passar do tempo, a igreja começa a perder a sua forma. Depois do primeiro século da era cristã, o último apóstolo é morto, João, no ano 90 depois de Cristo.
todos os outros apóstolos já haviam morrido. Judas havia o negado, e os demais haviam morrido. Paulo havia sido executado a mando de Nero, decapitado. Então João é o último integrante do colégio apostólico. Ele morre de morte natural, depois de ser prisioneiro na ilha de Patmos. Depois desse ano, começa a era da patrística, os pais da igreja. Policarpo, que era discípulo de João, e vai, Policarpo, Irineu de Lyon, e nós temos Agostinho de Hipona. Nesse período da patrística, a igreja começa a perder a sua forma. No século V, o imperador romano, chamado Constantino, ele se converte supostamente ao cristianismo, e ele decreta a religião oficial do Império Romano, o cristianismo, e ele faz um ajuntamento que foi fatal. Ele ajunta igreja e Estado, e ele começa a inserir no contexto cristão, ele começa a insuflar, introduzir na doutrina cristã os aspectos da cultura greco-romana. Aí então começa a surgir a idolatria, aí então começa a surgir a igreja católica romana. No século VI instaura-se o papado romano, o bispo de Roma agora é o vigário de Deus. Começa a surgir o papado, e as heresias do contexto greco-romano começam a ser injetadas na igreja de Cristo. Então começa ali a nascer, não a igreja católica, porque a palavra católica quer dizer universal, a igreja de Cristo em todo o mundo. Inicia ali o romanismo. Então começa um paganismo a entrar, a confecção de imagem, a adoração de santos, a adoração de relíquias, e vai. Aí chegamos no século XII, é o século chamado período das trevas, onde começa a Inquisição papal. O que é a Inquisição? Todo mundo que discordava da igreja católica, agora ela já era um império poderoso, ela já mandava na ciência, nas artes, na religião, ela dominava o mundo. O Império Romano junto com a igreja católica, era poderosa. A Inquisição era para quê? Todo mundo que contrariava a igreja católica, ou quem era considerado herege, era condenado a ser torturado ou ser morto. Foi a chamada caça às bruxas, século XII. O ápice do paganismo é o século XVI, com o Papa Leão X. Eu estou falando até então, isso aí era a igreja de Cristo, não existia outra igreja. A igreja do Senhor era a igreja católica romana, estava ali, cheio de papas, cardeais, padres, imagens, idolatria, adoração a mortos, a santos, velas, missas e tudo aquilo. O ápice disso é o século XVI, o Papa Leão X, no desejo de construir a Basílica de São Pedro, uma catedral enorme, não tendo recursos e dinheiro. O que o Papa Leão X chega? É o absurdo, é o ápice da heresia. Ele cria um documento chamado Indulgência Papal. Sabe o que é isso? O perdão dos pecados era obtido mediante a posse de um documento assinado pelo Papa, chamado indulgência. Detalhe, você tinha que pagar. Então uma pessoa para ir para o céu, só podia ir para o céu, só podia ter o perdão dos pecados, se ela comprasse esse documento chamado indulgência, assinado pelo Papa. Então todos os fiéis, em todas as partes do mundo, para obter o perdão, tinham que pagar caro pela indulgência papal. Então a igreja aí, do século V até o século XVI, foi perdendo a sua forma. Heresias, blasfêmias, falsas doutrinas, contaminaram a igreja que um dia foi pastoreada por Paulo, por Pedro, por João, por Tiago, por Timóteo. Ela se perdeu e ela estava vendendo perdão. É então que Deus ilumina um monge lá na Alemanha, um monge da ordem agostiniana, chamado Lutero. Ele vai para Roma para estudar, e lá ele tem acesso,
Outro detalhe importante é que nesse período ninguém tinha acesso à Bíblia, ninguém podia ler a Bíblia, ninguém tinha a Bíblia na sua língua, as missas eram rezadas, celebradas em latim. Tudo que se cria a respeito de céu, inferno, Deus, era o que a igreja transmitia, eram as encíclicas, as bulas papais, documentos que a igreja católica fazia. Então a pessoa, ela acreditava na religião, só aquilo que passavam elas, não havia escritura na sua língua. Lutero vai estudar, e ele tem acesso à Bíblia pela primeira vez, e na carta aos Romanos, que é o livro talvez o mais importante, profundo da Bíblia, Lutero no capítulo 1 de Romanos, verso 15, 16 e 17, ele vai dizer, ele lê, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, como está escrito, de fé em fé, pois o justo viverá da fé. Lutero então descobre que a salvação não é mediante a venda de indulgência, que o perdão não pode ser concedido por um homem, que o perdão não pode ser comprado, é só a fé, livre das obras, que salva o pecador. Ali, através disso, Lutero começa a estudar a Escritura, começa a entender que a igreja se afastou da Escritura, se apostatou e entrou em heresia. Ele vai então e afixa 95 teses na igreja Castelo de Wittenberg, protestando contra a igreja católica romana. Dali então nasce a reforma, e a igreja de Cristo é tirada da igreja católica, e você, nós hoje somos frutos da reforma protestante, somos frutos da obra de Martinho Lutero. Agora, por que eu comecei com isso? Sabe por que eu comecei? O período de Lutero, escuta o que eu vou falar, onde ele fez a reforma, escuta, foi chamado período das trevas, porque foi tanta heresia, tanto paganismo, tanta corrupção, chamado período das trevas. Agora vem cá, o tempo que nós estamos vivendo hoje, evangelicamente dizendo, faz com que a idade das trevas de Lutero seja meio-dia. Você acha que os papas fizeram estrago? Então vamos lá. Pastor, onde já se viu vender perdão, vender salvação, comercializar, vender indulgência? Então vamos lá. Pelo menos nessa época de corrupção, ainda se vendia a eternidade, se vendia o céu, a corrupção envolvia a eternidade. Hoje, eternidade não está com nada. Hoje o que se vende é felicidade aqui e agora. Hoje o que se vende é carro, casa, é prosperidade, é cura. Os papas da Inquisição, do tempo das trevas, ainda tinham em mente o céu, o perdão dos pecados. Hoje os papas da prosperidade, hoje os falsos profetas, só vendem aqui e agora, eternidade não está com nada. O que você está vendo crescer na igreja brasileira, não é o evangelho, é outro evangelho. O crescimento que você está vendo aí é falso. Dizem estamos em avivamento. Como podemos estar em avivamento? Você nunca estudou avivamento? Estuda os avivamentos de Jonathan Edwards na Nova Inglaterra, de Evan Roberts no país de Gales, de John Charles Wesley e George Whitefield na Inglaterra. O avivamento produz resultado na sociedade. A cidade que, escuta, a cidade que está sofrendo avivamento, o índice de criminalidade baixa, o índice de consumo de álcool baixa, o índice de divórcio baixa, o índice de corrupção baixa. Por quê? Porque o avivamento, ele transforma vidas e caráteres. Agora, o avivamento brasileiro, ele está promovendo o pecado.
Você não acha um paradoxo? O momento que a igreja brasileira mais tem fiéis, quase 50 milhões, foi onde estourou casamento, a aprovação do casamento homoafetivo, a corrupção do mensalão ao lava-jato, o aumento de divórcios quintuplicou. Que avivamento que é esse que promove pecado? Ele é falso. É um avivamento de pulo, de grito, mas não é um avivamento que transforma o caráter. Como é que faz? Eu tenho um ex-gerente do Banco do Brasil na minha igreja. Ele falou assim, quando eu estava na agência, o gerente geral de todas as agências da nação brasileira emitiu uma nota para nós, os gerentes. Todas as agências receberam. É proibido a partir de hoje liberar carta de crédito para pastores, porque é a classe mais caloteira do Banco do Brasil. E aí? Eu tenho empresários na minha igreja. O jovem que veio comigo é um dos empresários. Ele diz que os piores clientes dele são evangélicos. Isso é avivamento? Isso é avivamento? Você se alegra com isso? Agora, escuta. Por que eu abri nesse texto? Escuta. Eu vim aqui para falar sério e para falar a verdade, irmão. Fazer um show pirotécnico, que é a coisa mais fácil do mundo. Mandar levantar a mão, dar mortal, dar piru. Isso é fácil. Só que tem um negócio, no dia do julgamento eu estarei diante do trono de Deus, e eu darei conta das almas de vocês. Então o que acontece? Diante desse cenário, é só você ligar a TV, você quer vomitar, liga a TV e assiste programa evangélico, pronto. É só isso. Você quer passar mal, ter taquicardia, você quer ter infarto, você quer ir para o céu mais rápido, liga essas coisas e vê. É só você ligar e ver. Coisas que o diabo, quando olha, diz: não vi tanta maldade nem na minha casa, o inferno. Diante desses fatos, faz-se necessário uma nova reforma, porque a igreja brasileira perdeu a sua forma. Eu sou da época que pastor assembleiano ia para a igreja de bicicleta Barra Forte, com a Bíblia na garupa, depois de ter orado 3 horas, num bairro que não tinha nem asfalto, mas ali o poder de Deus vinha, e gente era curada, e gente era salva. Agora hoje, se não tiver aeroporto, não dá para ele vir, porque o jato, né? Aonde que ele vai pousar o jato? Faz necessário uma reforma, porque a igreja perdeu a forma. Agora, ela perdeu, meu amigo, meu querido, ela perdeu. A gente vai em cada espelunca que você não pode chamar de igreja. Meu Deus do céu, onde está a reverência a um Deus santo? Onde está o temor de pecar? Onde está o culto doméstico? Onde está a vida devocional? Onde está o testemunho, o trabalho, universidade, escola? Onde está a vida de oração, consagração, mortificação da carne? Onde estão os louvores cristocêntricos, teocêntricos? Onde está a harpa cristã, o cantor cristão, Inário Batista? Acabou! Vigílias de oração, meu Deus do céu, jejuns, evangelismo em presídio, em hospital, em boca de fumo, acabou. É só festa, só riqueza, prosperidade, casamento, namoro, paquera. Isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é humilde, simples, perseguida, caluniada, poderosa. Agora,
Nenhuma área necessita tanto de reforma. O culto precisa de reforma, porque o culto é antropocêntrico, culto hoje é todo centrado no homem. O louvor é antropocêntrico, é mim, eu, em mim, que esse negócio é esse? Precisa de reforma no louvor. Agora, nenhuma área, escute, precisa tanto de reforma, quanto a soteriologia. O que quer dizer a palavra soteriologia? Ela vem de duas palavras gregas, soteria e logos. Soteria é salvação, logos é doutrina, a palavra doutrina da salvação. Escute, e é sobre isso que eu vou tratar hoje. Eu não estou preocupado quanto dinheiro você quer ganhar, eu não estou preocupado com a sua saúde, não estou preocupado se você tem comida na sua geladeira, não estou preocupado se você passou um pouquinho do peso e está com os pneuzinhos. Só tem uma coisa que me dirigiu aqui a esse lugar: aonde você vai passar a sua eternidade. Soteriologia. Dentro da soteriologia tem a doutrina da perdição eterna, a doutrina do inferno. Deixa eu te perguntar, qual a última vez que você ouviu uma pregação de uma hora e meia, 2 horas sobre o inferno? Pastor, o senhor saiu de lá para vir aqui num congresso tão bonito de falar do inferno. Por que eu não posso falar do inferno? Você sabia que tem mais menção na Bíblia do inferno do que do céu? Você sabia que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu? E sabe qual foi o homem que mais falou do inferno? O seu Senhor e Salvador, Jesus. Então, se Jesus falou do inferno, por que eu não vou falar do inferno? Presta atenção. As pessoas, escute, as pessoas perderam a ideia do que Deus salvou elas. Presta atenção, as pessoas perderam a ideia do que elas foram salvas. Se você comprar o livro do reverendo Marcos, ele fala sobre a doutrina da perdição eterna, ele diz exatamente isso. As pessoas perderam a ideia do que foram salvas. Você pergunta para os crentes, de que você foi salvo? Olha, pastor, eu fui salvo de uma vida infeliz. Eu era triste, miserável, solitário. Então, quando eu fui para a igreja, fui para o evangelho, Deus me salvou de uma vida infeliz. Você pergunta para as pessoas do que elas foram salvas? Jesus me salvou das enfermidades. Eu tinha uns caroços, eu tinha uns problemas. Eu fui para a igreja, eu fui para uma cruzada, o irmão orou para mim. Eu fui salva das dores, das doenças. As pessoas perderam a ideia do que Deus salvou. Você pergunta para ela, do que Deus te salvou? Deus me salvou de uma vida miserável. Eu era miserável, vivia uma vida com um marido truculento. Agora eu sou uma pessoa próspera. Agora eu avancei financeiramente. Você pergunta para ela, do que Deus te salvou? Deus me salvou do sofrimento. Eu sofria na mão de um carrasco, eu sofria na mão de doenças, eu sofria na mão de inimigo, então Ele me salvou do sofrimento. Você pergunta isso, elas perderam o conceito do que foram salvas. Do que você foi salvo? Ai, pastor, eu fui salvo da pobreza. Jesus me deu riqueza, o evangelho, a cruz de Cristo, ela me salvou de uma vida infeliz. Não, meu irmão, nós fomos salvos da ira vindoura, nós fomos salvos do inferno. Jesus nos salvou do inferno de chamas. Jesus nos resgatou, nos redimiu do lago que arde como enxofre. Eu sei que Jesus faz todas essas outras coisas, mas Ele não nos salvou disso. As pessoas perderam em mente, nós fomos salvos do inferno. Hoje as pessoas, prestam atenção,
não acreditam mais na realidade do inferno. Ninguém fala do inferno, ninguém prega sobre o inferno, ninguém escreve sobre o inferno, ninguém faz uma conferência sobre o inferno. Sabe por quê? Porque as pessoas não acreditam que o inferno existe. As pessoas não acreditam mais na realidade do inferno. Existem aqueles, por exemplo, que não acreditam na existência do inferno. O inferno não existe, não pode. Querido, você acreditando ou não diminui a temperatura do inferno. Existem aqueles que não gostam da ideia de um lugar como esse. Como que pode um Deus tão bom, amoroso, fazer um lugar onde as pessoas vão ficar torrando, queimando? Elas não concebem a ideia do inferno. Querido, você concebendo ou não apaga as chamas do inferno. Tem aquelas pessoas que não aceitam essa doutrina. Eu não aceito que exista. Outras não acreditam na duração do inferno. Não pode eu pecar 70 anos e ficar uma eternidade no inferno. Não seria justo pecar 70 anos e ficar 70 anos no inferno, depois sair? Tem pessoas que não acreditam, querido. Sabe por que o inferno é eterno? Porque o pecador, quando peca, ofende um Deus eterno. Logo, a condenação para quem ofende um Deus eterno é uma condenação eterna. Eles não aceitam a ideia de um lugar com o inferno. Então hoje, presta atenção, a própria igreja evangélica não acredita na existência, na duração, na maneira como é o inferno. E o inferno, presta atenção, não é uma doutrina popular. A doutrina do inferno não se harmoniza com a igreja moderna, que é gorda, rica, abastada. Para que falar de inferno? Você vai nos Estados Unidos, na igreja de Joel Osteen, que é um dos maiores hereges e falsos profetas vivos. A igreja dele tem McDonald's. Ele fala assim: eu não vou falar de pecado, de inferno, não vou falar nada disso não. O povo dá um duro danado a semana inteira. Eu vou vir aqui falar de inferno? Eu vou falar de vida boa, de coisa boa, não quero saber disso não. Então presta atenção, a ideia de um lugar como o inferno, escuta, não se harmoniza com a igreja moderna. Não é popular. Afinal de contas, quem quer estragar o negócio? Esse negócio de inferno afugenta a gente. E gente é sinônimo de dízimo. E dízimo é sinônimo de dinheiro. E dinheiro é sinônimo de entrar no meu bolso. Não pode falar inferno. Ninguém vai para o inferno. Isso é bobagem. Só ele que está ensinando é que vai, viu? Agora eu vou te dizer por que esse conceito de inferno sumiu dos púlpitos. Escuta. Por que não se prega mais no inferno? Eu estou falando de reforma protestante. Eu estou falando que a igreja brasileira perdeu a forma. Ela parece mais um picadeiro com palhaços entretendo espectadores, do que uma igreja santa, onde o Deus vivo desce. Escute, por que as pessoas perderam a noção do inferno? Escute, porque ao longo dos anos, na história da igreja, surgiram ideias equivocadas sobre o inferno. A igreja não nasceu com seu tataravô. Talvez fale, quando que nasceu a igreja? A igreja começou lá em casa com meu bisavô. Não, querida, a igreja começou 2000 anos atrás, não foi com seu bisavô. Tem gente que fala, quantos anos tem a igreja? A igreja tem 120 anos, ela foi com meu tataravô. A igreja tem 2000 anos. Ao longo desses 2000 anos, presta atenção, foram surgindo conceitos, ideias equivocadas do inferno, que fizeram com que a igreja de hoje esquecesse ou distorcesse a doutrina do inferno, ok? Ao longo da história da igreja, foram surgindo conceitos e doutrinas equivocadas acerca do inferno, e eu vou citar pelo menos 3 delas, que fazem as pessoas ignorar o inferno hoje, por causa de pelo menos 3, uma é o agnosticismo,
a outra é o aniquilacionismo, e a terceira é o universalismo. Por causa desses, pelo menos esses três conceitos, as pessoas esqueceram do inferno. O agnosticismo. O que é o agnosticismo? O que significa gnosis? A palavra grega gnosis quer dizer conhecimento. O que é o agnosis? Agnóstico. O a aqui é uma partícula negativa, sem, não. Agnosis, sem conhecimento. Agnosticismo, o que ele ensina? Ele diz assim, se existe um inferno ou não, nós não temos conhecimento. Ninguém nunca voltou de lá para falar. Não é possível saber se tem um inferno ou não. Logo nós não acreditamos. Ninguém nunca voltou de lá torrado, queimado metade. Ninguém escapou para um alçapão. Ninguém nunca foi e voltou. Então o agnosis, sem conhecimento, não crê na existência do inferno, porque ele diz, não há evidências, não há conhecimento suficiente para saber se existe o inferno ou não. Os agnósticos creem assim. Ok? Eles creem. Segunda linha, pensamento filosófico, o aniquilacionismo. O que é o aniquilacionismo? O que quer dizer a palavra nihil? Ex nihilo, do nada. Nihil, nada. Aniquilar, anihilar. Nihil, nada. Aniquilar, sem nada. Reduzir a nada. O aniquilacionismo, ele ensina o quê? Olha, os bons, os salvos, se morrer, vão para o céu. E os ímpios, os maus, se morrer, não vão para o inferno, não existe esse lugar. Eles serão aniquilados, eles serão reduzidos a nada, destruídos. A alma, corpo, vai virar pó, não vai nem para o céu nem para o inferno. Eles são esquecidos, apagados da memória. Hoje nós temos os aniquilacionistas. As testemunhas de Jeová são aniquilacionistas. Elas não creem no inferno literal, elas creem que os maus serão destruídos. Então, primeira, o agnóstico não crê que existe inferno, porque não há provas, não há conhecimento do inferno. Segundo, o aniquilacionista, ele crê que não existe, porque Deus é um homem muito bom, não vai deixar ninguém torrando lá. Manda os salvos para o céu, e os ímpios, os maus, os desviados, ele destrói, aniquila, reduz a nada. E tem a terceira, que é a que mais está na moda. Escuta, eu estou dizendo por que não se acredita mais no inferno. A terceira corrente é o universalismo. O que é o universalismo? O que é o universo? O que é cosmos? O mundo todo. Sabe o que o universalista ensina? Que no final, Deus vai salvar todo mundo. O ímpio, o justo, o ateu, o pagão, vai salvar todo mundo, vai abrir o inferno, soltar todo mundo, e vai passar todo mundo. O universalismo ensina que no final, até o diabo se converterá, até o diabo e os demônios serão salvos. Por causa de Atos 3, versículo 21, quando Pedro está fazendo um discurso, ele disse, o qual convém, ele diz assim, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo. Tem um verbo grego aqui, restauração, que chama apocatástase. Apocatástase. O que significa? A restauração de todas as coisas. O universalista usa esse verbo grego para dizer, olha gente, fica tranquilo, no final, vai todo mundo passar de ano, quem estudou, quem não estudou, quem bombou, quem não foi na escola, quem colou, vai todo mundo para o céu. Hitler, Mussolini, Stalin, os falsos profetas, os verdadeiros, isso está na moda hoje.
Por conta disso, as pessoas não creem mais no inferno. Agora tem uma quarta visão. Qual é? Agora é a visão bíblica sobre o inferno. O que a Bíblia, não é o agnóstico, aniquilacionista, nem universalista. O que a Bíblia fala? Existe sim um lugar de sofrimento consciente da alma e eterno, chamado inferno. Qual que é a visão bíblica? Existe sim um lugar de sofrimento consciente da alma e eterno, chamado inferno. Agora vamos ver algumas características do inferno. Você vai abrir comigo em Lucas, capítulo 15, 16. Lucas 16. Lucas 16. Achou que ia ser bolinho, né, irmão? Quem mandou me chamar? Se você tiver algum problema, eu não tenho nada com isso. Fala com quem me convidou. Eu acho que foi aquele careca ali. Levanta a mão aí. Lucas 16, escuta, verso 22. Vamos ler. Lucas 16, 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. E longe viu Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este está consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para nós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Até aí. Escuta, existem 4 palavras para designar inferno: Sheol, Hades, Guiena e Tártaros. O Sheol é a palavra inferno para o hebraico. O Hades é a transliteração grega do hebraico para inferno. É o lugar que o rico está, no Hades. Tem um terceiro que chama o Guiena. O que é Guiena? É o Guerrinom, Vale de Rinom. Escute, o que é o Vale de Rinom? Era o lixão de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que tinha mais de 2 milhões de habitantes. Era um lixão muito grande. Por que Jesus usa o Vale de Rinom para falar do inferno? Porque o lixão de Jerusalém naquela época era incinerado, queimado, ok? E ele recebia lixo lá, tanto orgânico como inorgânico, papel, caixa e alimentos, e pedaços de cadáveres eram jogados lá. Logo juntava bichos lá, vermes, carne podre. E o que acontecia? A quantidade de lixo que recebia era tão grande, que era queimada, que o fogo nunca apagava. Era lixo é igual sendo gasolina jogada. Então ele disse: o inferno é igual o Vale de Rinom, tem bichos, carne queimando e nunca se apaga. Isso é o inferno: corpos queimando, bichos e um fogo que nunca se extingue. A 4ª palavra para inferno é Tártaros. É o lugar onde está aprisionados os anjos caídos, que serão soltos no Apocalipse. Estão aprisionados em cadeias. O Vale de Rinom é diferente do Hades. O Vale de Rinom é o lago de fogo de Apocalipse 20, que serão jogados depois da ressurreição. Aqui contraria a doutrina do sono da alma. Quando o justo morre, para onde ele vai? Fica lá no túmulo. Não. Hoje mesmo estará comigo no paraíso.
Quando o ladrão morreu, para onde foi o corpo dele? Para a tumba. E para onde foi a alma? Para o paraíso, na hora da morte. O rico, quando ele morreu, para onde foi o corpo dele? Para a tumba. E a alma? Para o Hades. Na ressurreição, o corpo do justo é glorificado, e ele com o corpo e a alma vai para o céu, glorificado. O ímpio, o corpo dele é ressuscitado, vai com o corpo e a alma para o Guiena, ele sai do Hades e vai para o Lake of Fire, o lago de fogo, o vale de Rinom. Ele vai desejar, ele vai ter um corpo indestrutível, ele vai até desejar morrer no inferno, mas não vai morrer. É assim que acontece. Agora aqui em Lázaro, Lucas dá umas características desse lugar que a igreja não prega mais. Não está mais na moda. Engraçado que se eu chacoalhar aqui sai mais inferno do que céu, mas não pode pregar. Mas como não pode pregar se está na Bíblia? Vamos ver umas características. Segura, não sai não. Só sai quem quer ir para esse lugar. Aí pode sair. Presta atenção. Ele está contando uma parábola aqui, e ele está explicando como é o inferno. Presta atenção. Morreu o mendigo Lázaro, escute, foi para o céu. Morreu o rico e foi para o inferno. Aqui dá umas características daquele lugar. Primeiro, fala assim, ó: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Tormentos. O que é o inferno? Lugar de sofrimento. É a punição para os transgressores, ímpios, ateus, apóstatas, falsos crentes, bodes, joio, virgem nécias, os desviados. E o que eles sofrerão lá? Tormentos. É um lugar de suplício, é um lugar de sofrimento. Note que a palavra está no plural, não está tormento, tormentos. Uma enormidade de sofrimentos inimagináveis. Se você perguntar para mim, pastor, como é que vai ser? Vai ser fogo literal? Vai queimar? Vai ter gasolina, lava vulcânica? Eu não sei, a Bíblia não detalha, ela usa figuras de linguagem para mostrar o sofrimento. Mas tem uma passagem aqui que vai te mostrar o que é o inferno. O inferno, presta atenção, é o total, o completo despejar da ira de Deus sobre o ímpio. O inferno é isso, o despejar da ira. Agora, como que nós temos noção como é essa ira? Apocalipse 14 diz assim: e os tais que adorarem a besta, receber o número. A Bíblia diz que os tais beberão do cálice, do lagar, do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. O inferno não vai ser terrível, não é porque o diabo vai estar lá, porque o diabo não vai mandar no inferno, o diabo vai sofrer no inferno. O inferno vai ser terrível porque o Cordeiro estará lá. Agora ele usa o termo, o que é a ira de Deus? Ele usa duas coisas: lagar, vinho e uva. Presta atenção. Como é que o vinho é feito? Suco de uva. As uvas são colhidas da parreira, escuta, presta atenção, são colhidas da parreira e são colocadas num recipiente chamado lagar, é como um caixote, e colocam quilos e quilos de uva. Dentro do lagar tem dutos, canos que levam a recipiente, baldes. E como que a uva é feita? Depois que enche o lagar de uva, o caixote, o viticultor pula lá dentro e começa a pisar nas uvas. E ele começa a esmagar, e elas começam a soltar o líquido. Aquele líquido será feito para suco e vinho. O inferno é este caixote, este lagar. As uvas são os pecadores condenados.
e os pés de bronze do Cordeiro é quem vai esmagar estas uvas no inferno. Isso é o inferno. Segundo, e Abraão diz: lembra-te, falou isso para o rico, então, é uma das piores consequências do inferno. Segura aí, lembra-te. O que é isso? Lembra-te. Ele está lá no inferno e Abraão diz: lembra-te. Significa que no inferno a memória não vai ser retirada. É um estado consciente. Ele vai lembrar da mãe, do papai, da esposa, do pastor, do diácono. Vai lembrar de cultos como esse. Vai lembrar das vezes que ouviu o evangelho e rejeitou. Vai lembrar dos cultos que ouviu e rejeitou. Vai lembrar das vezes que saiu do culto para pecar, fornicar, adulterar, beber, roubar. Uma das piores consequências do inferno: a memória não será tirada. Terceira consequência, senão fico aqui até amanhã. Manda Lázaro para que me refresque a ponta da língua. O que é isso aqui, pastor? Manda Lázaro para refrescar a ponta da língua. O sofrimento daquele homem era tão grande, escuta, era tão intenso, tão agudo, que ele disse: Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo, ao menos uma gota na minha língua, que eu não aguento mais. Sabe o que é o inferno? Escuta isso aqui, o que quer dizer isso? Escuta. Quem aqui já fez cirurgia, teve cesárea, fratura exposta, ficou internado em hospital, queimadura? Todo mundo, presta atenção. Você presta atenção, você já teve uma dor terrível, queimadura, fratura, pinos, cirurgias, cólicas, pedra no rim, é uma dor insuportável, mas você às vezes passa 3, 4, 5 dias, alguns até 20, colocam morfina, ficam internados, aquela coisa toda, mas a sua mente está condicionada a esperar alívio. Vai cicatrizar, o osso vai colar, vai fechar, a queimadura vai. No inferno nunca mais haverá alívio da dor. Imagina essa mesma dor ininterrupta por todo sempre, sem ter um segundo sequer de alívio. Pede para Lázaro molhar a ponta, não dá. Tormento inextinguível. Vai passar, aqui sim, aqui, 4, manda Lázaro até aqui, ninguém daqui pode ir até aí, manda Lázaro vir. Outra consequência trágica, manda Lázaro vir, ninguém daqui, do céu de Lázaro, pode ir. Você nunca mais verá a presença de um santo, nunca mais vai ver a irmã do coque que tanto orou por você, o ancião pastor que derramava lágrimas de madrugada, nunca mais vai ouvir um coro, nunca mais vai ouvir um louvor, nunca mais vai ver a presença, a graça de Deus, nunca mais vai ter a presença de um santo, de um salvo, de um justo. Pelo contrário, você estará com fascínoras, assassinos e milhões de demônios que estarão lá. Quinta característica do inferno: nem ninguém pode passar de lá para cá. Não, pastor, no inferno vai ter uma saída. Você vai procurar um muro para pular, não tem muros. Você vai procurar um túnel para entrar, não há túneis. Você vai gritar lá: mãe! Não tem mãe, não tem saída.
a entrada é para sempre. Não tem saída. Nunca mais vai ver um beija-flor, uma flor, céu, sol, peixes, borboletas, margaridas. Nunca mais. Ausência total de beleza, água, refrigério, nada. Sem saída. Última e a pior de todas, porque ela é você soma todas as outras. Sabe qual que é a pior consequência do inferno? Ele é eterno. Ele é eterno. O que é eterno? 100 anos? Não. 1 milhão? Não. 1 bilhão, 10 bilhões, 1 trilhão, 1 quintilhão, sextilhão, septilhão, octilhão. Eterno. Pelos séculos dos séculos. Um dia eu ouvi um pastor ilustrar o que é eterno. Imagina o maior monte do mundo, o K2 ou o Everest. Uma montanha que tem milhões de litros cúbicos de rocha vulcânica. Um beija-flor, de 1000 em 1000 anos ele vem até esse monte e faz assim. Dá 3 bicadas. Passa mais 1000 anos ele. Mais 1000. A função dele é dar 3 bicadas a cada 1000 anos. E a função dele é desfazer o monte inteiro. Então imagina, de 1000 em 1000 anos ele dá 3 bicadas. E quando terminar a montanha, coloca outra. Você tem uma ideia de eternidade. Agora vai a pergunta, escuta isso aqui, escuta. Essa é a doutrina do inferno. E essa é a característica do inferno. Agora vem cá. Como você sabe que você não está indo para lá? Como você sabe que você não está indo para lá? Qual é a segurança da tua salvação? Não, isso aí não tem nada a ver, não sei porque o senhor pregou isso aqui, não tem nada a ver comigo, eu estou salvo. Então me prova, como? É porque eu desci as águas, não é evidência bíblica, não é doutrina bíblica da segurança e salvação. Desci as águas, isso não tem nada a ver. Eu vou para o céu, por quê? Porque eu participo da Santa Ceia, não é doutrina que ensina a segurança da salvação. Porque eu tenho os dons do Espírito, eu profetizo, oro em língua, eu curo, eu salto do carpado mortal. Piorou. Por que piorou? Senhor, eu profetizei em teu nome, Jesus. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Não, Senhor, peraí. Eu fiz muitos milagres. Milagre não é cura. Está doente, ora cura. Milagre é inexplicável. É da vista cego de nascença. Milagre. Fiz milagre em teu nome, Jesus. Então os direi abertamente: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é evidência. Qual que é a evidência? Vamos lá. Sabe o que quer dizer a palavra pecado? O que leva a gente para o inferno? Pecado, vamos lá. Sabe o que quer dizer a palavra pecado? No grego, hamartia. Errar o alvo. O Dr. Martin Lloyd Jones diz assim, presta atenção, que hamartia, pecado, é sair do caminho. Adão estava no caminho de justiça, fidelidade, santidade. Aí pecou, saiu do caminho, desviou-se do caminho, agora é um caminho de injustiça, iniquidade, pecado, e esse caminho de injustiça e iniquidade vai levar para onde? Para o inferno. Então, hamartia é mudar de caminho, é perda, sair do caminho, o caminho de justiça, de salvação, para um caminho de condenação. Então quem anda em hamartia, pecado, iniquidade, terminará no inferno. Agora, como que alguém sai do inferno? Porque todo mundo já nasce no inferno. Todo mundo nasce condenado. Todo mundo nasce andando por hamartia.
Qual é a maneira de alguém ir para o céu? Presta atenção. Ele está andando para o inferno. Tem que acontecer um giro de 180 graus. Como é que é o nome disso? Conversão. A palavra grega para conversão é, escuta, epistrefo. Mudança de direção. Então, quem está em hamartia, em iniquidade, que vai terminar no inferno, no lugar que eu preguei, para sair de lá precisa ocorrer epistrefos, mudança de direção, mudança da rota, conversão. Aí o que acontece? Agora ele vai andar, ele mudou a rota, injustiça, iniquidade e pecado. Agora ele mudou para um caminho de justiça, retidão, santidade, que enquanto que aquele caminho levaria ele para o inferno, quando ele muda a rota, conversão, ele termina no céu. Agora vamos lá. Como é que você sabe que aconteceu epistrefo com você? Que você não está naquele caminho? Como é que você sabe que houve conversão? Porque a conversão é uma mudança exterior. Eu mudo a roupa, mudo o lugar que eu frequento. Estava no boteco, estou na igreja. Estava no motel, estou na igreja. Bebia pinga, bebo guaraná. Mudou o exterior. Mas tem uma obra da graça que acontece antes de epistrefo. Presta atenção. Epistrefo é a mudança do caminho. Mas antes de epistrefos tem que acontecer metanoia. Metanoia é mudança de coração, mudança de pensamento, é regeneração, arrependimento, transformação. Ninguém muda a direção sem primeiro mudar o coração. O que faz eu mudar o caminho é o coração transformado. Agora sabe o que está acontecendo? Está acontecendo epistrefos sem acontecer metanoia. As pessoas estão na igreja, as pessoas mudaram o caminho, mudaram a roupa, o lugar, mas não foram transformadas no seu coração. Não houve regeneração. A doutrina que garante a segurança da salvação é regeneração, novo nascimento. Presta atenção. Epistrefos pode ser batismo, língua estranha, dom, saia, uso e costume, credo, carteirinha de membro. Isso pode acontecer com qualquer um. Metanoia não. Metanoia é uma obra que pastor não pode manipular, piscina não pode dar, credo não pode dar, só o Espírito Santo pode fazer. Então, presta atenção, eu estou indo para o inferno, hamartia. Se aconteceu epistrefos, que é a mudança de 180 graus, para eu ir para o céu, sem acontecer metanoia, o giro não é de 180, sabe de quanto que é? 360. Isso não é para rir não. Isso não é para rir não. Eu estou falando de vida ou morte, céu ou inferno. Sabe o que aconteceu? Uma falsa segurança de salvação que está me levando para o mesmo lugar. Eu só apenas mudei o exterior, mas não mudei. Agora, para terminar, escuta. Como eu sei que aconteceu metanoia? Como eu sei que eu nasci de novo? Como eu sei que eu não estou indo para esse caminho maldito que me levará para o Hades, Guiena, Tártaros, Sheol? Metanoia, mudança de coração. O que é isso? É a transformação do ser, aquele que está em Cristo, segundo Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O
que Paulo está ensinando? Regeneração, você recebe uma nova natureza, não uma nova palavra, uma nova roupa, é uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração. Você é atravessado pela glória de Deus, você é moído e feito um novo homem. Agora, como eu sei que aconteceu metanoia? Tem uma área da vida que a regeneração mais afeta, que o arrependimento mais afeta, que metanoia mais afeta. Uma área. Qual é? É a vontade. Como é que é? É a vontade. Quando eu sou transformado, a minha vontade é alterada. O que significa? Significa que parar de pecar não é evidência que você é salvo. Vem cá, freiras bebem, freiras fumam, freiras adulteram, freiras são salvas? Pastor, eu parei de beber, sou salvo? Não. Eu parei de fumar, sou salvo? Não. Eu adulterava, eu parei de adulterar, sou salvo? Não. Parar de pecar não é evidência de metanoia. O que é então? É parar de gostar de pecar, porque tem muita gente na igreja que não peca por causa do pastor, do marido, por causa da religião, dos usos e costumes, mas por dentro ele ainda gosta de pecar. A salvação, a regeneração é o pecado que eu amava, agora eu odeio e repudio. E a justiça que eu odiava, agora eu amo. As pessoas hoje pararam de fazer o que ainda ama, e estão fazendo o que odeiam. Isso não é salvação. Charles Spurgeon disse: o pecado que era a minha alegria, agora é minha tristeza. Eu não só parei de pecar, eu parei de gostar de pecar. Eu não só estou lendo Bíblia, orando, vindo no culto, praticando a justiça de Deus. Eu amo a justiça de Deus. Quando acontece, escuta, metanoia, eu estou indo para o inferno, para o Hades, Guerra e Tartar, na iniquidade, na devassidão. Metanoia. A hora que acontece metanoia, epistrefos, as chamas vão ficando cada vez mais longe, a luz vai ficando cada vez mais perto, eu chego cada vez mais no céu. Agora tem outra coisa, isso que eu vou falar agora pode garantir a minha permanência nessa cidade ou não. Presta atenção, escuta. Nunca existiu na história da igreja uma igreja que teve 100% da membresia salva. A igreja de Atos foi um monte para o inferno. A igreja de John Wesley, a igreja de Edwards, nunca houve. Nem a melhor igreja do mundo, com o maior pastor do mundo, sabe quem foi? A igreja tinha 12 membros, o pastor era Jesus, um foi para o inferno, Judas. Sabe o que significa? Infelizmente, tem pessoas sentadas aqui que vão para o inferno. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que sairão daqui hoje e pecarão ainda hoje. O número uma quantidade dessa, probabilidade é enorme. Pessoas que se lembrarão desse culto. Quando o rico fala lá, pai Abraão, sabe o que ele está fazendo? Orando. Olha o lugar que ele foi escolher para orar, no inferno. Tanta oportunidade de orar. Irmãos, presta atenção. Sobe alguém para tocar o teclado aqui para mim. Presta atenção.
Eu não vim falar da sua melhor vida aqui. Tem pessoas correndo perigo aqui, perigo de vida, e não é de vida natural, é de vida eterna. Tem pessoas que Deus trouxe aqui porque precisava ouvir isso. A Bíblia não diz que tem festa no céu quando reúne muita gente, quando tem coro, quando tem nada disso. A Bíblia não diz que tem festa no céu quando tem grupo, a Bíblia diz que só tem uma coisa que causa festa no céu, quando o pecador se arrepende. Irmãos, eu vou orar por você. Pastor, essa palavra me confrontou. Se você é aquele que diz, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para esse lugar, pode ser que você não seja salvo de fato, mas não quer dizer que você não possa ser. O que eu faço para ir, pastor? Tem duas coisas, um pouquinho mais baixinho, tem duas coisas. Jesus chegou e pregou o primeiro sermão dele: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. O que traz metanoia uma pessoa? O que traz epistrefos? O que tira ela do caminho do inferno? Quando ela ouve a palavra, ouve o Evangelho e responde à pregação com arrependimento e fé. O que é arrependimento? Mudança de coração, mudança do conceito. Eu me arrependo de ser o pai que eu sou, eu me arrependo de ser a mãe que eu fui, eu me arrependo de ser o profissional que eu fui, eu me arrependo de ser o filho que eu sou, eu me arrependo de ser o crente, eu arrependo da minha vida. Não é um sentimento, me arrependi de ter falado aquilo antes. Não, eu me arrependo de ser assim. É quando a pessoa é impactada. Eu abro mão do pecado, eu deixo essa prática, eu abro mão daquele relacionamento, eu abro mão daquela prática, eu rejeito, eu me arrependo. Segundo, fé. O que é fé? Não é a fé para curar, eu creio que o Senhor vai me curar. É dizer, eu sou miserável, desgraçado pecador, tudo que eu mereço é o inferno e nada mais do que o inferno, mas eu lanço toda a minha esperança de salvação naquele madeiro, naquela cruz, no sacrifício de Jesus. Eu não tenho nada para ser salvo, minhas obras são trapos de imundícia, mas eu creio que aquele homem que morreu é o Filho de Deus, levou o meu pecado, ressuscitou no terceiro dia. Eu lanço a minha fé nele. Escute, quando você se arrepende e crê, você que está a alguns metros do lago de fogo, quando você responde o Evangelho com arrependimento e fé, o Senhor transforma você, bota você de novo na linha, bota você para as luzes. Feche os olhos agora. Senhor, há alguém aqui que precisa da vida eterna. Eu não tenho condição de convencê-los, só Tu tens. Convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Convence-os. Olha aqui para mim. Tem alguém aqui que não tem certeza da sua salvação, que quer passar da morte para a vida hoje. Tem alguém que não está interessado o que os homens vão pensar, vão achar, quem vai ver ou deixar de ver. Quem está aqui compromissado só com o Salvador, eu quero te chamar aqui à frente, e eu mesmo vou orar por você. Vem aqui à frente. Se essa palavra falou com você, não minta ao Espírito Santo como Ananias e Safira. Venha, venha. O orgulho é o pecado que mais vai levar a gente para o inferno. Venha. Você que diz, eu não devo nada para homens, meu compromisso é com o Salvador. Esteja onde você estiver, venha.
venha chorando, encoste aí, chegue perto desse púlpito, deixe outras pessoas virem. Enquanto você vem, feche os olhos e chore, ore, fale com Deus. É a sua eternidade, irmão. Eu não estou lidando com o teu carro, com o teu casamento, é a tua eternidade. Vem aqui nas laterais. Enquanto você está aqui na frente, você vai baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. É você e Deus agora. Você e Deus. Você vai confessar pecado, vai se arrepender de pecado, vai chorar pelo pecado, vai dizer: eu rejeito essa maldição hoje, chega. Ore você e Deus agora. Vamos, meu irmão. Quem não conseguiu vir, fique de pé. Só quem quer a vida eterna. E ore. Com os olhos fechados. Esqueça quem está ao seu lado. Esqueça do horário. Esqueça de tudo. É você e teu Salvador. É você e a redenção. É você e a cruz de Cristo. Irmãos, olhem para a cruz agora. Você vai dizer: Senhor, deixa os meus pecados na cruz. Eu me arrependo como pai, me arrependo como mãe, me arrependo como obreiro, como cristão, me arrependo da falsidade, da hipocrisia. Confesse, confesse e arrependa-se. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão. Segura aí. Agora, meu irmão, fé. Você vai dizer assim em oração: eu lanço a minha esperança no Senhor. Não bate no peito dizendo: eu mereço, eu tenho. Não. Fala: eu não mereço nada, mas pelos méritos conquistados naquela cruz, pela morte e ressurreição, eu sou salvo. Deposite sua fé em Cristo e na sua cruz. Isso é o Evangelho. Vai, ore uns minutos dizendo isso. Quando em Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão. Levante suas mãos bem alto agora, todos vocês. Eu vou orar por vocês agora. Senhor, aqui estão almas, as quais o Senhor morreu e verteu o teu sangue. Aqui está, Deus, a sua multidão, dos remidos, dos escolhidos. Senhor, salva vidas hoje. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Não só mudança de direção, epistrefos, mas metanoia. Transforma mentes e corações. Livra almas do inferno.
Que essa igreja seja uma igreja poderosa, santa, bíblica. Toda a igreja diga bem forte, amém. Pode voltar para o seu lugar. Agora me regozijo, desde que eu aceitei